Oi, gente, sejam muito bem-vindas ao canal do Maternizando Direito. Aqui eu vou trazer muitas dicas sobre como o direito interpreta questões que são importantes para a maternidade, como direitos trabalhistas relacionados à maternidade, ao exercício da parentalidade, ao cuidado com os filhos, e questões também relacionadas à rede de apoio, contratação de creche. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre contratação de babá e auxiliar doméstica, que é um ponto muito importante, faço muito atendimento a respeito disso, recebo muitas dúvidas e percebo que as pessoas entendem muito pouco sobre esse assunto, né? Normalmente, quando você vai contratar uma babá, uma auxiliar doméstica, você se sente muito inseguro, isso é bastante comum. Então, eu tô aqui para auxiliar vocês, trazer dicas. Vou fazer esse vídeo mais curto possível, mas com as principais dicas e dúvidas, né, que surgem no dia a dia das mães. Então, fica comigo que acho que você pode se beneficiar com essas informações. Vamos lá. Quais são os principais pontos, né, que surgem nos atendimentos, que eu recebo de dúvida, que normalmente as pessoas ficam inseguras no dia a dia, no cotidiano, da relação com a babá, da relação com a auxiliar doméstica. Bom, primeiro é hora extra, compensação, hora noturna, questão do uniforme, atualmente protocolos Covid, pagamento de salário, intervalo, alimentação e vestuário, transporte, adiantamento, possibilidade de desconto por danos, uso de câmeras de monitoramento e uso também de celular, tá? Então, esses são os assuntos que a gente vai tentar falar bem rapidinho para vocês. Bom, jornada de trabalho. Bianca, qual é o horário de trabalho da babá? Bom, o horário de trabalho é de 8 horas por dia e 44 semanais, o que significa que, se ela trabalhar apenas 5 dias por semana, você pode colocar perfeitamente como horário de trabalho dela uma jornada que seja de 9 horas, né, de segunda a quinta, por exemplo, e na sexta-feira ela trabalhar apenas 8 horas. Ou seja, se ela trabalhar só 5 dias por semana, você pode ultrapassar essas 8 horas diárias. Mas é muito importante, e pouca gente sabe, e de repente até traz algum tipo de insegurança para a contratação da doméstica, é que para você fazer esse tipo de compensação, ou seja, para que essa trabalhadora possa ultrapassar esse limite diário de 8 horas, né, para chegar lá no final da semana com 44 horas, precisa que o contrato tenha previsão de compensação, tá? Então, esse é um requisito importante. Sempre que eu recebo alguma mãe que está com essa dúvida e vem me consultar, a gente elabora esse contrato e tem essa previsão para aumentar a segurança nesse tipo de dinâmica, que é muito comum, né? A maior parte das famílias prefere ou precisa que a auxiliar doméstica ou a babá fiquem apenas de segunda a sexta, tá? Então, se ela for ficar apenas de segunda a sexta e você quiser exigir as 44 horas de trabalho dela, né, de forma a estabelecer essas 4 horas que vão sobrar aí ao longo da semana, você precisa desse acordo de compensação. Bom, se ela ultrapassar, né, esse horário, ela tem direito a receber o salário hora mais 50%. Bianca, como é que eu sei qual é o valor de salário hora? Se ela tem uma jornada de 44 horas semanais, para você descobrir qual é o salário hora, você vai pegar o salário base, dividir por 220. Aí você vai descobrir qual é o salário base e o salário hora base, né? E aí vai multiplicar por 50% para saber o valor da hora extra. Além disso, gente, existe um outro tipo de compensação que é o banco de horas, tá? Mas para isso você também precisa de um aditivo de banco de horas específico para compensar essas horas dessa forma. Eu atendo muita gente que fala assim: ah, eu vou, sei lá, ficar 5 dias fora, meus pais vêm para cá, não vou precisar da babá nesse período, etc. Eu queria liberá-la durante 3 dias. E aí, será que eu não posso exigir essas horas em outros dias? Como é que eu faço? Você pode estabelecer um banco de horas de até 6 meses, mas é necessário que isso esteja previsto num aditivo.
E o que acontece? A cada mês você precisa elaborar um extrato das horas que ela fez, né? E aí é um extrato mesmo, você vai botar o número de créditos que ela tem, o número de débitos que ela tem, e no final você vai colocar o saldo de horas. No mês seguinte, você vai começar o mês seguinte com aquele saldo, seja positivo ou negativo, vai acrescentar o saldo daquele mês, né? E aí vai ver o resultado. Então, é um acompanhamento que você tem que fazer ao longo do semestre e para chegar ao final do semestre e pagar as horas extras que eventualmente você esteja devendo ou liberá-la das horas que ela esteja devendo, né? Que ela não tenha pago, né? Se chegou no final do semestre, ela não trabalhou todas as horas que ela precisava trabalhar para compensar uma eventual folga, aquele banco ele é zerado e você começa um novo banco de horas e aí você não vai poder descontar o salário da sua funcionária por conta disso, porque você teve 6 meses para exigir essas horas e não exigiu. Então fica como uma liberalidade, né? Uma liberação dessas horas que ela estaria devendo. Bom, intervalo entre a jornada é um assunto que todo mundo tem dúvida, né? Como é que funciona o intervalo? Como é que eu faço? Bom, algumas coisas que eu acho importante falar. Primeiro, intervalo é o que acontece entre a jornada, então entre um horário de trabalho e outro. Não vale como intervalo ela chegar uma hora mais tarde ou ela sair uma hora mais cedo, isso não tem validade nenhuma. Se você estiver fazendo isso, muda, porque você pode estar criando um passivo trabalhista, tá? Intervalo, ela tem que ter trabalhado pelo menos 1 hora para você começar a dar o intervalo, ou tem que ser pelo menos na última hora, né? Antes da última hora de trabalho. O intervalo é de 1 hora. Tem, na lei da doméstica, existe a possibilidade de você reduzir esse intervalo para 30 minutos, mas eu desaconselho que faça isso, porque existe uma discussão se esse tipo de acordo é válido, se esse dispositivo legal é constitucional ou não. Então, assim, eu prefiro evitar esse tipo de discussão, tá? Então, eu prefiro que as pessoas não reduzam o intervalo para 30 minutos e, se for o caso, fraciona o intervalo. Você pode conceder 2 intervalos de 30 minutos. Então, fala para ela almoçar e depois fazer um lanche, ou fala para ela fazer um lanche de manhã, né? E depois almoçar um pouquinho mais tarde. Mas eu não aconselho fazer a redução para 30 minutos, tá? Deixa eu pensar aqui. Bom, e quem é babá é uma questão ainda mais importante. Pensar que você precisa que tenha alguém ali para olhar o seu filho durante o horário de intervalo dela. Então, existem algumas estratégias que a gente pode adotar para conseguir comprovar que tinha quem tomasse conta da criança durante o horário de intervalo, para conseguir comprovar que ela efetivamente tirava esse intervalo. Além disso, caso você saiba que ela não está tirando intervalo, é obrigação da família, né, do empregador, advertir a empregada, né? Ela precisa sim tirar o intervalo, não pode usar o intervalo para adiantar o serviço, porque eventualmente lá na frente, se ela for discutir alguma coisa e ela conseguir comprovar que ela usava o intervalo para adiantar o serviço, você pode vir a ser condenada, pagar essas horas de intervalo, com um adicional de hora extra, inclusive. Então, muita atenção a isso. Eu gosto de colocar no contrato de trabalho que a empregada se responsabiliza, né, por organizar o seu serviço de forma que consiga tirar esse intervalo. E existem outras estratégias também para a gente garantir que esse intervalo seja cumprido, tá? Que a gente normalmente conversa durante as consultas. Quando, por exemplo, você tem um bebê, se esse bebê tem uma soneca, pede para ela aproveitar o horário de soneca, pede para ela te mandar uma mensagem de WhatsApp, olha, o bebê dormiu, e depois pede para ela mandar uma mensagem de WhatsApp na hora que o bebê acordou, que aí é uma forma de você mostrar, né, ter uma prova de que tem ali um período durante a jornada dela que ela não precisava estar trabalhando, tá? Hora noturna. Bom, quando a babá dorme, né? Se ela estiver dormindo na casa, mas sem trabalhar, não tem nenhum problema. Isso não afeta em nada o horário de trabalho. Mas se ela for dormir para eventualmente realmente acompanhar as crianças, porque os pais saíram, alguma coisa nesse sentido, a hora noturna ela começa às 10 da noite, termina às 5 da manhã.
tá? Essa hora ela deve ser remunerada com adicional de 20%, mas a gente precisa também pensar que quando é uma criança, principalmente, né, um bebezinho um pouco mais velho, que não acorda tantas vezes assim, ela não vai precisar trabalhar a noite toda, né? Então, às vezes ela vai precisar acordar uma ou outra vez. Então, como é que funciona? Normalmente, você vai tentar estabelecer qual é a rotina, qual é o padrão, né, desse bebê, quantas vezes ele costuma acordar, e vamos imaginar que ele acorde 2 vezes e fique, por exemplo, meia hora cada vez que ele acorde com a babá. Se isso acontecer, você estabelece que ela efetivamente trabalhou durante 1 hora, né? E aí você vai pagar essa 1 hora com um adicional de 20%. Ah, Bianca, mas e aí? Será que ela não fica de sobreaviso? Bom, infelizmente, a lei da doméstica, que é de 2015, não falou sobre a questão não só da babá, mas dos cuidadores também, né, de idosos que dormem em casa. E aí criou uma insegurança muito grande em relação a isso. Então, a gente tem que avaliar cada caso, né? Assim, se é um bebê, por exemplo, que realmente tem um padrão de ainda estar sempre acordando, né? Principalmente os bebês bem novinhos, e a babá de fato vai ficar à disposição, vai ficar em alerta para acordar a todo tempo, né? Para acolher esse bebê, oferecer copinho, mamadeira, né? A colherzinha, enfim, oferecer só o colo, voltar a ninar. Se ela de fato vai ficar em alerta, eu entendo que todas as horas que ela permaneceu ali à disposição daquele bebê sem trabalhar, essas horas são horas de sobreaviso. E aí você teria que pagar o valor de 1/3 dessas horas que ela não trabalhou, mas que ela estava ali em alerta, né, à disposição do bebê. Agora, se ela acorda eventualmente, aquele bebê já não acorda tanto, se a mãe de vez em quando vai lá e ajuda, né? Ou se a mãe acorda e amamenta, aí eu acho que a gente, né, de repente não precisa se preocupar tanto com o risco de sobreaviso. Então, realmente, o ponto do sobreaviso, eu não consigo fechar uma fórmula para vocês dizer tem ou não tem. Realmente só conversando com a família, entendendo um pouquinho a dinâmica, para falar, olha, eu acho que vocês devem pagar esse sobreaviso e não correr o risco, ou eu acho que não tem problema não pagar o sobreaviso, tá? E o repouso e feriado, né? O repouso semanal remunerado e feriado. A babá, como todos os trabalhadores, tem direito a um repouso semanal, né? Normalmente recai aos domingos, mas eventualmente, se você precisar que ela trabalhe domingo, você pode fazer um rodízio para que pelo menos um domingo por mês ela tenha como folga, né? E aí as outras folgas ela pode tirar ao longo da semana. E tem os feriados, que na verdade é o que realmente suscita maiores dúvidas, né? Porque muita gente precisa que a babá trabalhe no feriado e etc. E aí vem me perguntar, Bianca, como é que eu pago o feriado? Bom, se a babá trabalhou durante o feriado e não compensou, aí você vai ter que pagar o dia em dobro, né? Você vai ter que pagar o dia com um adicional de 100%, né? São 2 dias. Ah, como é que eu vou saber quanto é o dia de trabalho? Você vai, novamente, dividir o valor do salário por 220. Aí você vai chegar ao valor do salário hora. E aí, quando você descobrir, né, o valor do salário hora, você vai multiplicar por 8, né, que é o número de horas por dia. Dali você vai ter o valor do dia de trabalho, e depois você vai multiplicar por 2, né, que é o dia em dobro, que você paga o feriado. Ah, Bianca, mas eu vou pedir para ela compensar esse dia durante a semana. Se ela compensar, não tem problema nenhum, aí você não precisa pagar esse feriado em dobro. Por exemplo, né, aconteceu muito, por exemplo, um feriado na segunda-feira, na terça-feira, e aí a pessoa trabalhou na terça-feira, mas não trabalhou na segunda, porque a família conseguiu viajar e emendar, não precisou da babá na segunda-feira. Nesse caso, né, aquela babá que trabalhou no feriado terça-feira, mas já tinha tirado uma folga na segunda, que era um dia normal de trabalho,
não tem problema, a família não vai precisar pagar o feriado com um adicional de 100%, porque esse feriado já foi compensado. Então, a regra do feriado é ou você concede uma folga ao longo da semana para compensar esse feriado trabalhado, ou você vai pagar o dia em dobro. Tá? E, gente, é sempre legal fazer a conta, sabe? Porque às vezes a gente fica com medo, assim, meu Deus, eu vou ter que pagar o dia em dobro, etc. E às vezes, quando a gente bota no papel e vê o que significa o dia em dobro, às vezes a gente fica até mais calmo e fala, bom, compensa muito pagar esse dia em dobro, né? Assim, justo, vou pagar. E aí a gente perde um pouquinho do medo. Eu já fiz isso com algumas clientes, né, com algumas mães, e todas elas falaram, realmente não é nenhum bicho de sete cabeças, então é interessante sempre fazer essa conta, tá? Uma outra dúvida que surge bastante é a questão do uniforme. Bom, quem decide se vai usar o uniforme ou não é a família, é a empregadora. Se você não quiser que a babá ou a sua auxiliar doméstica use o uniforme, você pode perfeitamente perguntar se por acaso ela quer, né? Porque às vezes a empregadora, a família não quer, mas a própria babá já tem um hábito de usar, acha que vai evitar gastar as próprias roupas, né? Vai preservar as roupas pessoais dela. Então, tem muitas que já têm esse hábito, essa cultura e que preferem mesmo preservar a própria roupa. E aí elas muitas vezes pedem. Se elas pedirem, também é uma decisão ainda da família, né? Mas nada impede que a família, mesmo que não seja de interesse dela, acolha esse pedido. Se ela pedir, vocês não estão obrigados a pagar esse uniforme, né? Além disso, existe uma confusão, porque muita gente fala assim: ah, não, a minha não usa uniforme, mas eu comprei umas roupinhas para ela, né, para ela não precisar usar as roupas pessoais dela e etc. Gente, se é roupa para usar exclusivamente no trabalho, é uniforme, tá? Então não importa se é branco, não importa o padrão, mas se existe uma roupa que é para utilizar no trabalho, essa roupa é uniforme. E se quem adquire essa roupa, né, é a família, depois, se um dia ela for demitida, etc., ela tem que devolver essas roupas, né? Claro, se a família exigir, porque muitas famílias não exigem. Além disso, se for uma solicitação dela, a família, né, não está obrigada a custear essa roupa ou esse uniforme, mas pode, e a maior parte das famílias eu vejo que acaba fazendo isso, né? Acaba concedendo essas roupas, e aí não precisa ter medo, porque aquele valor não vai incorporar o salário, enfim, tá tudo certo. Atualmente, quem é responsável por fazer a higienização do uniforme é a própria empregada, então, assim, ela pode fazer essa higienização em casa, você não vai ser obrigado a pagar percentual de luz ou de sabão em pó por conta disso. Antigamente existia uma discussão, mas hoje a lei já afastou esse tipo de discussão. Então, se você não quiser que ela use a sua máquina de lavar, o seu sabão em pó, que faça isso na sua casa, você pode exigir que ela faça na casa dela. Enfim, é uma questão muito subjetiva e cada família funciona de uma determinada maneira, né? Mas, assim, em relação ao uniforme, o que suscita mais dúvida é o tempo para troca, né, do uniforme. A maior parte das auxiliares domésticas e babás prefere chegar em casa, tomar banho e se arrumar em casa. E aí fica a discussão. Bom, quando começa a contar o horário de trabalho dela? É quando ela chega em casa ou é ou é depois que ela já tomou banho, já se arrumou e já está ali, já começa a trabalhar ou já começa a cuidar da criança? Depende, gente, não tem uma resposta certa. É o seguinte, se a determinação de que ela troque o uniforme e faça a higienização, ou seja, tome um banho, se arrume na casa da família, se essa determinação for da mãe, né, da família, aí o horário de trabalho dela começa a contar assim que ela chegar em casa. Isso foi muito comum com a pandemia, né? Tem sido muito comum com a pandemia porque muitas famílias têm feito essa exigência, né? De que a auxiliar ou a babá troque de roupa ao chegar em casa e tome um banho também ao chegar em casa. Se é uma exigência da família, se é uma exigência da mãe,
Aí realmente o tempo, o horário de trabalho vai começar a contar assim que ela chegar em casa e começar a se arrumar para o trabalho. Se não for uma exigência da família ou da mãe, né? Se for um hábito da babá, ela prefere, né, fazer essa troca para não sujar a roupa no transporte, para preservar o uniforme, etc. Também isso existe bastante, tá? Eu vejo que muitas também, se você perguntar, acabam preferindo fazer dessa forma. Aí sim, o horário de trabalho dela vai começar a contar apenas quando ela realmente começar a trabalhar, seja arrumando a casa, seja cuidando das crianças, tá? Então, quando quem decide, né, quem determina que ela se arrume em casa é a família, o tempo começa a contar assim que ela chegar em casa e começar a se arrumar. E quando isso for uma solicitação da própria babá, né, ou da própria auxiliar doméstica, o tempo só vai começar a contar a partir do momento que ela começar efetivamente a trabalhar. Bom, despesas com transporte, forma de pagamento, enfim, quando não é uma empregada doméstica, né, o correto é você fazer o pagamento na forma de abastecimento do Rio Card, do Vale Transporte, do cartão do metrô, cartão giro, né, ou enfim, você não deve pagar o transporte em dinheiro, em pecúnia, que a gente fala. Mas, para auxiliar doméstico, hoje em dia a jurisprudência já entende que o empregador doméstico não é uma empresa, não tem lá não sei quantos contadores, né? Não tem o setor próprio para fazer isso, não tem o DP, não tem o RH. Então, hoje em dia, os juízes já toleram que o empregador doméstico, a família, a mãe, faça o pagamento do transporte em dinheiro. Isso não tem mais problema. O ideal é que você faça o desconto de 6%, tá? A título de Vale Transporte. Esse desconto você consegue lançar lá no E-Social. Quem tiver dúvida, existe um manual de uso do E-Social que é muito bem feito. Vocês podem procurar no Google, assim, é muito, muito explicadinho. Mas também quem quiser dúvida pode me mandar mensagem, comentários que eu explico certinho como é que faz esse desconto de 6%. O correto é lançar esse desconto, tá? No E-Social. Além disso, né, normalmente o que a gente faz é um pagamento antecipado do Vale Transporte, né, do valor que a auxiliar vai precisar para fazer o trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Normalmente a gente pensa assim, bom, ela vai trabalhar 22 dias, ela usa tanto de passagem, ida e volta, então, né, são 44 vezes que ela vai fazer esse trajeto, aí a gente faz lá a conta e antecipa esse valor no início do mês. Não tem problema que isso seja feito, tá? Lembrando que o ideal é fazer o desconto de 6% do salário lá no E-Social. E só que às vezes pode acontecer dela faltar um dia, ou dela conseguir uma carona, ou qualquer outra coisa nesse sentido, assim, dela não usar aquelas 44 passagens, né? Dela não precisar gastar tanto dinheiro assim. E aí você pode compensar o que você pagou no mês anterior e eventualmente sobrou de crédito para ela no mês seguinte. Vamos imaginar que você tenha depositado para ela R$300, mas ela usou só 250. No mês seguinte, né, ficou um crédito ali de R$50 para você, para ela ainda usar a título de transporte. Então, não tem problema nenhum que você só faça o pagamento de R$250. Normalmente eu faço até um termo de opção, né, do Vale Transporte, e aí coloco essa cláusula no sentido de que se houver um crédito que ela não tenha usado do mês anterior, a mãe, né, a família vai poder fazer o desconto, não é o desconto, na verdade, vai poder compensar do crédito que ela vai botar no mês seguinte. Além disso, é importante colocar nesse termo que ela se compromete a avisar sempre que houver um reajuste de passagem ou sempre que ela se mudar por algum motivo, né? É obrigação da empregada, da trabalhadora, da colaboradora, avisar ao empregador que houve qualquer tipo de alteração e que aquele valor de passagem não é mais suficiente, porque o empregador não está obrigado a saber disso.
Então, e às vezes acontece, né, do empregador não saber e acabar pagando uma passagem que está defasada, e aí eventualmente lá na frente ter uma discussão judicial, né, a pessoa ajuizar uma ação e falar, ele me pagava o valor incorreto do Vale Transporte. Então, enfim, acho que é importante botar essa cláusula para que ela se conscientize de que qualquer alteração na tarifa, né, ela precisa informar ao empregador. Além disso, também é importante que ela faça formalmente a opção por usar o Vale Transporte, né, dizer que ela precisa mesmo desses valores para fazer esse deslocamento, tá? Bom, pagamento de salário que deve constar do recibo são todas as parcelas de natureza salarial, então hora extra, adicional noturno, próprio salário. Quais são os descontos possíveis? Eu já falei para vocês, né? 6%. Tem o INSS, mas isso tudo lá o E-Social calcula corretamente. Você vai saber o salário bruto, vai saber o salário líquido, não tem grandes dificuldades. Só a hora extra, que na verdade no E-Social, quando você lançar, ele não faz o cálculo. Você não vai colocar assim, por exemplo, ela trabalhou 3 horas extras, ele vai calcular para você. Não, você vai ter que botar lá no E-Social o valor das horas extras que ela trabalhou. O adiantamento, né, de salário, ninguém está obrigado a fazer, né? Muitas pedem, mas o empregador não está obrigado a fazer. Mas se fizer, a única ressalva que eu faço é realmente fazer um recibo de adiantamento e depois lá no E-Social jogar o desconto do adiantamento, tá? Porque às vezes acontece também de você pagar esse adiantamento em dinheiro, por exemplo, se ela pedir 200, 300 reais de adiantamento, às vezes a família acaba pagando esse valor em dinheiro e aí depois não lança nada no E-Social, né? Não desconta esses 300 reais no E-Social, mas na hora de pagar, fazer a transferência do salário, faz a transferência com o desconto, né? Faz o salário menos os 300%. E aí depois ela fica com um recibo de salário num valor e um comprovante de transferência num valor inferior, né? Então isso dá uma discrepância que eventualmente lá na frente ela pode querer discutir, assim, enfim. Então acho que é interessante sempre fazer, caso a pessoa aceite conceder um adiantamento ou queira também conceder esse adiantamento, é interessante você fazer o registro, né? Fazer um recibinho simples de que está dando esse adiantamento e depois lá no E-Social lança o desconto para ficar tudo certinho, tá? Vamos lá. Férias, quando conceder? Bom, a babá ou auxiliar doméstico, ela só tem direito a tirar férias depois de completar 1 ano, né, de trabalho. Inclusive, não é possível adiantar. Foi possível durante boa parte do período da pandemia, porque havia um decreto, mas esse decreto não está mais vigente. Então, agora você não tem como antecipar as férias. Então, antes dela completar 1 ano, você não tem como conceder férias. Depois que ela completa 1 ano, vamos imaginar uma trabalhadora que tenha começado a trabalhar em 1 de janeiro de 2021. Quando chega 1 de janeiro de 2022, você já pode conceder as férias, mas você vai ter 1 ano para conceder aquelas férias. Então, você vai ter até 1 de janeiro de 2023 para conceder esse período de férias, tá? Eu sempre lembro que também é bom a gente não jogar muito para frente essas férias, porque vai acumulando com outros períodos, né? Que a cada ano ela completa o direito a mais umas férias. Então, enfim, você tem mais 1 ano para conceder aquelas férias, mas o ideal é não jogar tanto para frente assim, tá? Quem decide qual é o período é o empregador, tá? Ele não está obrigado a conceder no período que seja de solicitação da empregada, ele que vai decidir de acordo com a conveniência dele. E o importante é falar que existe uma restrição de até 2 dias antes de final de semana ou feriado, ou seja, você não pode, vamos imaginar, sábado, né, de carnaval, você não pode conceder as férias a partir de quinta-feira, véspera do carnaval. Você, no caso, por exemplo, de um carnaval, você teria que conceder na terça-feira, no máximo na quarta-feira, tá? O início das férias da trabalhadora doméstica não pode começar
com menos de 2 dias de antecedência de um final de semana ou de um feriado, tá? Quando avisar e quando pagar. Você tem que avisar com até 30 dias antes do início do período de férias, tá? Com 30 dias de antecedência, né? E pagar até 2 dias antes de iniciar as férias. Se você tem uma trabalhadora que não tem experiência, que ainda não começou a trabalhar, não tem tantas experiências anteriores, é sempre bom lembrar que naquele mês ela vai receber o saldo do mês anterior, né, o salário do mês anterior, mais a antecipação das férias. Então, quando chegar no final das férias, ela não vai receber nada, né? E aí ela vai ficar 2 meses ali sem receber. E aí, quando é uma primeira experiência, as pessoas costumam ficar confusas com isso, às vezes gastam o dinheiro todo e depois ficam com alguma dificuldade. Então, é sempre interessante lembrar em relação a isso. Qual é o valor das férias? É o valor do salário mais 1/3, tá? E o fracionamento das férias atualmente pode ser em até 3 vezes. Um desses períodos não pode ser inferior a 15 dias e os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias, tá? Além disso, a trabalhadora ela pode querer vender 10 dias de férias, né? São 30 dias de férias. Desses 30 dias, ela pode querer vender 10 dias. É uma decisão dela, se ela vai vender ou não. A família não tem como obrigá-la a vender, nem obrigá-la a tirar todo esse período de férias. Realmente, quem decide em relação a isso é a trabalhadora, se ela vai querer vender 10 dias de férias ou se ela vai querer trabalhar. Bom, possibilidade de descontos por danos, né? Isso também é um assunto que surge com alguma frequência. Tem algumas famílias, algumas mães que ficam preocupadas, né? Enfim, da trabalhadora ali no exercício das suas funções quebrar algo que seja valioso afetivamente ou financeiramente e ter pouco cuidado em relação a isso. E aí perguntam, né, se existe possibilidade de fazer esse desconto. Bom, para que exista essa possibilidade, é importante que isso seja colocado, né, no contrato e que exista essa previsão no contrato, senão depois você não pode descontar. E, além disso, é importante saber que 30% do salário da trabalhadora tem que estar livre de qualquer desconto. Então, se for um valor muito alto, você vai ter que fazer um plano de parcelamento, enfim, né? E tentar, obviamente, prejudicar o mínimo possível, né? Garantir que ela consiga continuar sobrevivendo com o salário dela, mesmo que tenha que pagar pelos danos que ela eventualmente tenha causado. Monitoramento por câmeras. Enfim, não existe uma lei específica que fale sobre isso, e a gente pode pegar a Constituição da República, né, o direito à privacidade, intimidade, etc. E também a preocupação dos pais, né, com o dever de cuidado com as crianças e tudo. Mas o que a gente pode tentar pesquisar um pouquinho, como os juízes pensam a respeito desse tema, para dar algumas dicas para vocês, caso vocês queiram monitorar a babá ou auxiliar doméstica por câmera, de que forma fazer isso, respeitando a intimidade, a privacidade, de que forma fazer isso que seja seguro para vocês, né, amanhã ou depois também não terem uma dor de cabeça de uma ação questionando esse tipo de coisa. Bom, primeiro, perguntar se tem autorização, né? Se você quer usar a câmera, o ideal é que você tenha um termo de autorização da auxiliar ou da babá, né, que ela informe que está ciente, que está sendo monitorada e etc e tal. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, quando for contratar, já avisa, olha, se vai ser monitorada, tem câmera e etc. E pergunte se ela aceita, né? Porque ela também pode não querer aceitar e aí não vai aceitar aquele tipo de contrato de trabalho. Mas então é importante que isso seja conversado desde a entrevista de emprego, né? Se ela se sente confortável com isso, e que isso conste no contrato de trabalho ou num termo específico de autorização para monitoramento por câmeras, tá? Além disso, é muito importante que você reserve para ela um espaço para que ela tenha privacidade, né? Que ela possa descansar, que ela possa ter os seus momentos de privacidade,
Nunca, jamais, em hipótese alguma, colocar no banheiro, né? Principalmente o banheiro que ela vai usar. E aí, nesse espaço, ela vai ter direito a, por exemplo, tirar o intervalo dela, né? Sem ser monitorada, é um direito dela. E ter cuidado com o uso que se faz da câmera, né? Para não cair numa situação abusiva de estar ali a todo momento, a todo segundo, dizendo para ela fazer X, Y, Z, né? Enfim, esse tipo de situação, né, requer um pouquinho de bom senso, para não cair numa questão que possa gerar uma pressão muito grande, um desconforto muito grande, aí não só pela lei, como até pela assim, zelando um pouco pela harmonia da relação que você está estabelecendo com aquela trabalhadora. E aí, falando em câmeras, eu queria falar também do uso do celular, né? Também é uma questão que se conversa muito quando a gente está falando de contratação de doméstico ou de babá, e é legal a gente falar que não existe nenhum problema que você limite o uso de celular da sua babá ou da sua auxiliar doméstica, mas isso deve ser feito primeiro com o consentimento dela, ela deve estar ciente de que vai ser assim quando for contratada, então também, mais uma vez, é interessante conversar sobre isso com a auxiliar, né? E ela precisa ser localizada, né? Assim, ela precisa estar localizável, porque se acontecer alguma eventualidade com a família dela, alguém assim, ela precisa estar num lugar que eventualmente alguém ligue e consiga encontrá-la. Então, esse é o ponto, né? E lembrar também que às vezes é interessante para a própria empregadora que a babá esteja, né, com o celular, porque é uma forma de você se comunicar mais rápido com ela e ela se comunicar com você. Então, você pode pedir sim para ela ficar sem o celular durante o horário de trabalho, mas muitas vezes isso acaba não sendo interessante. E se for fazer isso, deixe ela com algum tipo de telefone, né, algum meio de comunicação que ela possa ser localizada pela família, pelos seus familiares, amigos, enfim, uma eventualidade, né, ou até mesmo se acontecer alguma coisa com o seu filho ou com a casa, que ela tenha condições de ligar, né, localizar vocês e avisar. Então, acho que essas são as dicas em relação ao celular. Mas uma outra forma de você limitar é pedir, né, deixar que ela esteja com o celular, né, não colocar nenhum empecilho para que ela esteja com o celular, mas conversar para que ela faça um uso moderado, né, só que esteja só relacionado ao trabalho, para se comunicar com você, para gravar um vídeo, tirar uma foto. Aliás, inclusive em relação às babás, essa questão de tirar foto, fazer vídeo com a criança, é algo que também é interessante conversar na entrevista, né? Eventualmente até colocar no contrato de trabalho, se você autoriza que ela faça isso, se não autoriza, né? Ou se autorizar, se essas fotos só podem ser encaminhadas para você, ou se ela pode encaminhar para outras pessoas, porque isso também às vezes dá um pouquinho de ruído. Bom, eu queria fazer o vídeo mais curto possível, acabei falando quase 40 minutos, me desculpem, mas espero que essas dicas tenham sido úteis. Estou aqui para o que vocês precisarem. Eu acho sempre interessante, quando é uma primeira experiência, que as pessoas realmente busquem esse tipo de informação, se for o caso, busquem esse tipo de assessoria, porque eu acho que aumenta bastante a segurança, minimiza, né, reduz bastante o tipo de ruído que pode se estabelecer nessa relação e você tem uma chance muito maior de ter uma contratação mais saudável, mais harmoniosa, né, e mais segura para vocês. Então, eu tô aqui, o que precisarem, né? Esse é um dos meus principais trabalhos, eu fico muito satisfeita em fazer isso. E acho muito interessante a gente poder fazer tudo de forma personalizada, de acordo com a dinâmica de cada um, entendendo um pouquinho as necessidades, né, de cada família, de cada dinâmica. E aí a gente sempre consegue construir uma relação que seja muito mais satisfatória para cada um, tá? Comentem, ativem o sininho, porque virão outros vídeos. Acho que os próximos serão menores, mas eu queria fazer um apanhadão aqui para vocês, tá? Um beijo grande!